pessoal, vamos dar continuidade no nosso estudo sobre sistemas GNSS, falando sobre fontes de erros. Então, quais são os principais problemas em campo que nós podemos ter e que podem comprometer o nosso trabalho utilizando o receptor GNSS? É isso que nós vamos ver aqui, como evitar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre DOP e os principais fontes de erros. Então, o DOP, tá? Eu queria que vocês lessem lá no livro, na apostila de vocês, um item chamado diluição da precisão. Tá? Existem vários tipos de DOP. Ele está associado à geometria da constelação dos satélites. Ou seja, tem umas figuras aqui que representam uma boa geometria de distribuição no espaço e uma má geometria. Tá? Inclusive pensando aqui sobre a linha do horizonte, ou em uma região que você esteja com muitos prédios, ou com itens que podem incidir um problema chamado multicaminhamento. Tá? Então nós temos aqui um erro que pode acontecer em relação ao usuário, e erros de todos os erros que afetam a determinação da distância do receptor. Existem alguns receptores que, inclusive, quando você tem lá uma coletora, você pode ver o DOP. Tá? Vai dizer assim, o DOP menor que 5 é um DOP bom. Quando está acima de 5, já é ruim. Se estiver acima de 8, esqueça, pare de trabalhar. Está tendo algum problema naquela região que você está trabalhando, naquele dia, que está interferindo no sistema. Tá? Então, uma boa geometria, eu tenho os satélites bem distribuídos ao longo dessa aboboada celeste que você está no momento, tá? Mas existem também outros elementos no trabalho, na região que está trabalhando, que pode incidir esse problema. Então nós temos aí o HDOP, o VDOP, o PDOP, o TDOP e é o conjunto de todos os GDOP. Tá? Temos aí esses itens específicos sobre os problemas que podem acontecer na horizontal, na vertical, do ponto, do tempo, tá? E da geometria. Alguns desses problemas, então, eu tenho erros que podem incidir, inclusive, da própria constituição da Terra, da ionosfera, da troposfera. Tá? Nós falamos lá que, em aulas anteriores, que existe um relógio atômico que está lá no satélite e no receptor. Existe também um relógio muito moderno, muito caro, que determina, inclusive, o preço do equipamento. A relação de envio de mensagem se dá pelo tempo. Tá? Lembrando isso, ele não manda a coordenada, ele manda o tempo. O tempo de saída e o tempo de chegada determina a coordenada pela distância que foi percorrida, pela trilateração, lembrem disso. Então eu tenho aí desde erro de órbita do satélite que está com algum problema, erro do clock, um delay formado pela ionosfera, a cintilação ionosférica, a troposfera incidindo, né? Partículas, né? Eu tenho um erro de um multicaminhamento, nós vamos falar um pouco mais, mas eu tenho algum obstáculo que incide o sinal e a partir da emissão ele faz uma reflexão do sinal que chega no receptor. Então ele aumenta o tempo do caminho. Tá? Uma informação chega diretamente para o receptor, a outra vai para um local e depois incide sobre o receptor. Ou ruídos, floresta, concreto, tá? Ondas eletromagnéticas perto de grandes torres de transmissão. Tá? Isso tudo incide em erros. Então, as fontes de erros elas podem ser do satélite, da propagação do sinal, do receptor e da antena que está com algum problema. O próprio receptor pode estar com problema, certo? A estação que recebe as informações dos satélites. Quando eu tenho, então, um problema de satélite, eu tenho da órbita, o satélite está posicionado errado, o relógio do satélite está com algum tipo de instabilidade, ou problemas do campo gravitacional e velocidades diferentes da relatividade, tá? Isso aí podem ser solucionadas através de efemérides precisas e do posicionamento relativo. Então, lembrando aí o GPS de navegação, o GPS geodésico. O geodésico é aquele que você vai determinar uma precisão centimétrica, podendo chegar até ser milimétrica. Então, problemas da propagação do sinal, eu tenho então a refração troposférica e a ionosférica, variações de densidade dos meios em que o sinal ele passa. Um item importante, quando você tem
indicando aí nos sites sobre explosões solares, não é um bom dia de fazer um levantamento. Isso pode retardar, piorar, o seu trabalho não vai ficar legal, está perdido. Tá? Isso é um ponto importante. Então, tem gente que diz assim, não, eu vou ver se vai estar chovendo para poder sair. Não, no levantamento de GPS eu vou dar uma olhada se está tendo uma explosão solar para poder fazer o levantamento. Infelizmente, tem essa questão que é importante ver. Você pode ter perdas de ciclo, né? Então, se você está fazendo um levantamento cinemático, stop and go, né? Eu tenho que ter o contínuo coleta de dados, né? A cada 1 segundo, a cada 5 segundos, a cada metro, dependendo de como você colocou, nós falamos isso lá em posicionamento. Se ele tiver uma obstrução, vegetação, dentro de uma floresta, ele perde o ciclo. Ou dentro de uma construção, ou então eu tenho prédios muito altos, né? Isso pode ter problemas. Então, evitar construções, pontes, árvores, linhas de transmissão, poste que tem uma impedância eletromagnética, né? Um campo eletromagnético ao redor dela. E também locais onde pode incidir multicaminhamento, tá? Que é uma figura que exemplifica o multicaminhamento. Mas eu também tenho casos específicos, por exemplo, eu estou fazendo levantamento perto de uma construção onde tem uma parede metálica, são galpões metálicos. Pode ter reflexão, multirecaminhamento. Grandes corpos d'água, lagos, açudes, rios, mares, também podem incidir. O que eu teria que fazer para diminuir ou eliminar? Ficar mais tempo em campo. Isso é um ponto importante que a gente tem que falar, certo? E observar. Então eu tenho outros erros que são distúrbios menores nas órbitas dos satélites, em relação à variação gravitacional do Sol e da Lua, ou vento solar, atrasos de sinal ionosférico causado pelo vapor de água na atmosfera, isso aí é a maior fonte de erro do sinal, pequenas flutuações nos relógios atômicos do satélite, a qualidade do receptor, né, eu tenho um relógio defeituoso, ou ruído interno, eu lembro que fazendo levantamento também com cinemático, a antena ficava trepidando, isso dava um erro de oscilação, né? Reflexões de multicaminhamento fora das estruturas, então são os pontos bem importantes serem colocados. Aqui mostra justamente uma figura, né, finalizando aqui essa aula, justamente dos erros de posicionamento. Ó, eu tenho 3 satélites que você está coletando no espaço naquele momento. Imagine o seguinte, que eles tinham que mandar a informação e chegar a cada uma com, sei lá, 10 segundos. Vou botar aqui com 4. Né? 4 segundos, o outro com 4 segundos, todos eles chegariam ao mesmo tempo, com a situação. E aí, de repente, ele manda com 5, com 7, com 9, o mesmo satélite, ele está lá mandando a informação, e o mesmo satélite manda em tempos diferentes, mas é o mesmo satélite. Você entendeu? Então ele vai determinar aquela localização erroneamente. Cada xzinho daquele é a determinação de um ponto. Então, no processamento, no pós-processamento, né, ou quando você tem um RTK, ele tem lá, ele faz essa identificação e retira do teu modelo esses dados, né? E aí vocês vão lembrar aí da curva de Gauss que eu falei. No processamento você tem os piores e melhores dados, fica só 68% dos dados para processar, elimina esses problemas do multicaminhamento, tá? Posicionamento relativo. Se você está com o GPS de mão, teu dado está totalmente distorcido, tá? Então, basicamente é isso que eu queria falar. Vamos dar continuidade ao nosso curso.